Pessoal, nós estamos fazendo essa gravação para vocês, você que está aí, que estava na dúvida, que estiveram no grupo, com relação à PL 2061, que se discutiram com relação ao curso. Vocês vão ver aqui, nesses próximos 30 minutos, 31 minutos, que fizemos a reunião para tirar a dúvida. Sim, vai ter o curso, mas o curso, gente, ele é gratuito. Aqui vai estar tudo explicando, e o objetivo dessa PL 2061 é para que não caracterize a questão do vínculo empregatício. Nós temos aí 58 PLs que todas arremetem para o vínculo empregatício. Então você que participou do grupo de liderança e que estava com uma série de resistência, fizemos esses 31 minutos para responder a você, a Cacá, ao Roque, e vários outros que vieram conversar comigo aqui no meu privado, no privado do Brad. Então assistam, são 31 minutos, qualquer dúvida, entre em contato conosco, beleza? Só são 31 minutos. Joguei lá, a gente entrou. Por favor, qual foi a sua visão da audiência pública de ontem? Como que você está vendo esse processo aí da 261 a pensada? Qual é o trabalho político que a gente tem que fazer de engajamento, de lobby, para isso dar certo? Por favor, Reis, veja aí. Bom, vamos lá. Hoje de manhã eu participei do programa Kudu com o André, né? Tive alguns problemas técnicos no trabalho, aproveitei para ir ler mais a fundo as outras PLs, tá? Ao todo são 58 PLs, contando a 2061. A única PL, a única das 58, a única que visa tão somente a criação da profissão de motorista de aplicativo é a 2061. Todas as outras 57 visam única e exclusivamente a relação entre motorista e plataforma, forçando para a CLT. É isso que eu vi. Eu li todas. Umas mais curtas, tem algumas lá que são 2 artigos, tem outras que são mais extensas, tem 4, 5, 6 páginas. Eu li todas, tá? Todas as 57 não visam em momento algum criar a profissão de motorista de aplicativo. Visam tão somente tratar da relação entre motorista e plataforma e sempre focado na CLT. Reis, é possível disponibilizar essas 21 PLs que você identificou? Desculpa, acho que a ligação... 57, 57. 57 PLs que estão em tramitação. É possível disponibilizar essas 57 PLs em um drive para que a gente possa consultar eles para fazer a leitura? Tem o link, é só pegar o link da 2061, aí tem lá, apensado foi ao projeto tal, você clica naquele projeto. Beleza. Aí você vai ver que o projeto também foi apensado no outro. Eu vi lá. Você vai vendo então, um por um. Na 2061 você já pensou as 57. Isso. Beleza, eu vi lá. Eu já iniciei a leitura, estou fazendo um estudo dela também. Vamos aqui, o curso que esse que nos trouxe maiores problemas. Eu entendi o curso, mas explique para as pessoas aí a importância desse curso e se é possível nós retirarmos este item curso. Não é melhor começar pelo começo? Então, beleza. Então, alguém aí, essa já é a minha pergunta, e alguém começa pelo começo, porque esse foi. Tá aberto aí, viu, gente? Vamos lá. Bom, vamos lá. O artigo 2º, que inclusive abrange a questão do curso, né, e da certidão negativa e tudo mais, primeiro que é o seguinte, qual é o fundamento do curso? O curso não é porque eu quis, não é porque agrega valor ao profissional, não é um benefício, é uma questão de responsabilidade. Antes de tudo, é uma questão de responsabilidade. Quando você transporta uma carga, você tem uma responsabilidade desse tamanho. Quando você transporta uma vida, você tem uma responsabilidade desse tamanho. Então, quando nós falamos de vidas, porque nós transportamos vidas, prevalece sempre o direito coletivo.
sobre o direito individual. O seu direito individual de livre ofício, ele termina onde começa o direito coletivo. O direito coletivo visa a garantia devidas. Como é que o conjunto de leis do nosso país faz essa garantia de vidas? Olha, você vai lidar com vidas, você precisa ter um curso apropriado para isso. Veja, outras profissões de motoristas, que também exigem cursos específicos para transporte de passageiros. Motorista de ônibus rodoviário, motorista de ônibus metropolitano, motorista de ônibus urbano, motorista de táxi, motorista de van escolar, motorista de ambulância, motorista de lotação. Todos eles exigem curso. Ah, então não é uma exclusividade nossa. Não, não é. É uma exigência legal. Tá? Essa é uma exigência que consta no CTB e consta também nas resoluções do CONATRAN, que vai ser Senatran em breve, né, do CONTRAN, do DENATRAN, que vai ser Senatran em breve, e da Agência Nacional de Transporte Terrestre, que são órgãos federais. Então não é uma invenção minha, não é um negócio que fala assim, é para fuder o motorista, é para prejudicar o motorista. Não, não é. É uma exigência. Você não vai levar o seu cachorro para passear, você vai levar uma outra vida. Né? Então você tem que aprender as responsabilidades inerentes ao transportar uma vida. Então, essa é a exigência número 1. Por isso. Então, não dá para tirar o curso. Tá? Justamente para que não houvesse oneração no curso. Tá? O curso é disponibilizado gratuito pelos DETRANs. Mas se é de graça no DETRAN, por que as pessoas vão nos centros de formação de condutores? Por conta do processo. No DETRAN é demorado, no centro de formação de condutores é mais rápido. E quando você quer alguma coisa mais rápida, você paga pela comodidade do processo mais acelerado. Epa. Então, deixando muito bem claro, isso é um curso que é gratuito. Epa. Você que estava questionando, é um curso que vai respaldar a categoria e é gratuito. É bom nós tratarmos Brad, Peixoto, Max, Júnior, todos que estão aqui. A gente tem que ressaltar isso, deixar muito bem claro que o Reis ele está fazendo algo que não é bicho de 7 cabeças e que este curso é gratuito. Alguém aí, vamos lá, porque vai ser muito importante a gente fazer essa informação. Deixa eu falar que daqui a pouco eu tenho que sair, então deixa eu falar fazer uma colocação rápida. Aqui, quando nós desenvolvemos a PL aqui em Porto Alegre, sem ter muito tato de como fazer, nas reuniões que tivemos aqui, das lideranças, eu sempre fui defensor de duas coisas. Número 1, exame toxicológico. Nós temos aqui no Sul muito problema com essa situação. Então, isso seria uma coisa que eu não sei se poderia acrescentar no projeto de lei 2061. E a outra situação que eu acho de suma importância é um recadastro periódico de motoristas e usuários. Tem vários episódios aqui dentro da associação de pessoas que usam, por exemplo, o cadastro do pai ou do avô que já faleceu. Eu não sei quem está entrando no meu carro. Eu também tenho situações aqui em Porto Alegre de motoristas que já conduziram e estão trabalhando na ativa com tornozeleira eletrônica, que foi o advogado, conseguiu lá através de uma liminar, o Ministério Público não recomenda que se feita essa atividade, mas o juiz homologa e o cara trabalha. Então tem coisas assim que a gente tem que ter cuidado nessa relação de conduzir vidas. Então a questão que mais me preocupa aqui é a questão da segurança. Em 6 anos, agora dia 20 de novembro, vai fazer 6 anos dos aplicativos em Porto Alegre. Nós temos 54 mortes. Então não dá. Não dá para continuar nessa leva. Então, duas coisas que eu pergunto se tem a possibilidade de um recadastro periódico de motoristas e usuários ser incluso no projeto de lei e também a questão do exame toxicológico. Bom, vamos lá. 2 perguntas boas. Vamos lá. O recadastramento não cabe na criação da profissão, tá? Mas cabe nas portarias dos DETRANs, de cada estado, tá? Ou seja,
o cara não renovou o cadastro, automaticamente ele sai. Lembra que na PL existem duas categorias, o profissional e o eventual. Então, digamos que 2022, o prazo, o seu recadastro, Jefferson, no Detran do Rio Grande do Sul, é em março. Aí chegou em março, você não fez. Você tem 30 dias para renovar, 30 dias você não fez. Passados os 30 dias, você cai de profissional para eventual. Automático. Né? Se você, passado um ano, não renovar o seu cadastro de eventual, você sai fora do cadastro. Tá? Mas isso é por meio de portaria, não cabe dentro da regulamentação da profissão. Tá? É de portaria específica de cada Detran. Tá? Com relação ao exame toxicológico, cabe ao CONTRAN, que futuramente vai ser o SENATRAN, que é a Secretaria Nacional de Transporte, de Trânsito e Transporte, determinar ou não a inclusão de exame toxicológico para a categoria B, que presta serviço de transporte de pessoas. Tá? Hoje ele existe só na categoria C, D e E. Tá? Não cabe também dentro da criação da profissão. Tá? Dentro da profissão você tem que estabelecer a base. A base. Você vai criar a base de onde você vai construir a casa. Tá? Então, qual é a base? A base tem que ser sólida. Então, você tem que estabelecer ali as responsabilidades mínimas, os direitos mínimos, né? Para que dali você construa algumas coisas. Então, a gente vai estabelecer quais são as prerrogativas dos motoristas, o PL visa isso, estabelecer quais são as prerrogativas, os direitos dos motoristas, e quais são as responsabilidades mínimas. Tá? Com relação a preso com tornozeleira, tá? A própria lei federal já determina que, em caso de certidão negativa com anotação positiva de crimes contra a vida, de crimes contra a honra, crimes contra a vida e crimes de trânsito, não é possível exercer atividade nem de taxista nem de motorista de aplicativo, tá? Se a pessoa está com uma tornozeleira eletrônica e o juiz concedeu, com certeza ele não cometeu nenhum crime que envolva vidas ou trânsito, né? Ele pode ter sido preso por furto, por roubo, receptação de carga, tráfico, entendeu? Se ele cometeu estupro, não vai conseguir. Se ele cometeu homicídio, não vai conseguir. Se ele foi preso por dirigir alcoolizado, não vai conseguir. Entendeu? Então, ele deve estar podendo dirigir porque ele cometeu outros crimes que não são contra a vida. Tá? Nem crimes de trânsito. E isso a gente... Pessoal, desculpa, eu tenho uma pergunta também depois. Tá. Então, infelizmente não. A nossa legislação, ela visa que o remido do sistema penitenciário ele possa exercer algum ofício posterior ao cumprimento da pena, tá? Porque ele não pode ser condenado ad eternum, ou seja, ele cumpriu a pena dele, ele nada mais deve para a sociedade, ele deve ter o direito de reiniciar a sua vida, né, de uma forma justa. Reis, falando aí exatamente, especificamente sobre a PL, você mesmo disse aí que nós temos 58, certo? Sim. Uma delas é a que mais garante aí a regularização da profissão. Por que que essa única está pensada a outras que não têm essa mesma finalidade? E o que que a gente deve fazer para que ela seja desapensada e corra sozinha na tramitação? E qual é o prazo, a morosidade disso para acontecer? Bom, vamos lá. Primeiro que ela foi apensada porque o sistema cartorário dentro do Congresso, ele olha a ementa, né, que é aquele resumo, aquele breve resumo que está nas primeiras linhas do projeto de lei. E lá fala, visa criar a profissão de motorista de aplicativo. Aí o cartório do Congresso, ela vê lá, motorista de aplicativo, plataforma.
tem outros processos, junta tudo. Na cabeça dele, tecnicamente, é tudo uma coisa só. Juridicamente falando, são diferentes, porque as outras PLs visam a relação de trabalho e a 2061 visa a criação da profissão. Como é que tem que ser feito isso? Tem que ser feito um conjunto de parlamentares, eu não lembro agora pelo regimento interno, requerendo que o PL seja desapensado para correr independente. Esse prazo é depois que os parlamentares pedem, é de 30 a 40 dias para ser desapensado e encaminhado a uma das comissões. Tá? Só contribuindo com essa fala de Reis, isso aconteceu aqui no Rio Grande do Norte quando fizeram a regulamentação, Brad. Existiam algumas propostas de outros vereadores que combinava com a proposta que estava mais encaminhada, ou que tinha mais pretensão de ser votada, de ser aprovada. E aí, o que eu acredito que seja isso, se eu estiver errado, salvo engano, aí o Reis vai corrigir para a gente, é como se fosse essa reunião aqui, e as ideias elas vão casando. É por isso que é apensado. Então, eu tenho uma PL, que é um projeto de lei, 2061, que já contempla a quantidade mínima de ganhos, e tenho a PL, sei lá, número 15.880, de outra pessoa lá, que o único artigo dela lá era falar sobre o mínimo que deveria ganhar o motorista por aplicativo. Então, essa lei, ela é apensada na PL de fulano de tal e do número tal, justamente por isso, porque é um consenso das PLs que estão tramitando sobre aquele determinado assunto naquele momento, e que vai ser levado para votação, porque uma PL não pode derrubar, se eu aprovar várias PLs, aí o Reis vai confirmar ou não o que eu estou dizendo, se eu aprovar várias PLs, uma PL pode convergir com a outra, não é isso, Reis? A intenção de quando você, administrativamente, você apensa processos, é para você dar uma celeridade, você dar uma velocidade, né? Porque os assuntos são praticamente os mesmos, tá? De certa forma, o assunto é o mesmo, porém o objeto final da PL 2061 é totalmente diferente dos outros. Então, ainda que a matéria seja plataformas e motorista de aplicativo, o objeto final da 2061 é a criação da profissão, e não a relação entre plataforma e motorista. Tá? Qual é o principal mote que a gente pode falar para os nossos parlamentares para ajudar a desapensar? Como é que você vai tratar a relação de um trabalhador com uma plataforma se o ofício que aquele trabalhador faz não existe? Se aquela profissão não existe, fica muito ambíguo, fica muito subjetivo. A do motoboy existe, né? A do motoboy existe desde 97. Entendeu? Então, para nós ficarmos nesse balaio é ruim, porque quais serão os parâmetros usados para resolver esse monte de PL que está andando junto? Quais serão as duas colunas basilares, né, que vão guiar os parlamentares? A regulamentação dos motoboys, que é de 97 e sofreu uma alteração em 2009, e a regulamentação dos taxistas, que foi em 2011. A gente que não tem profissão vai ficar no meio dos dois. Então, o mote qual que é? Desapensar o processo para regulamentar, acelerar a regulamentação da profissão, e aí sim você passa a ter 3 profissões trabalhando numa relação de demanda por plataforma. Você passa a ter os mototaxistas e fretistas, e entregadores e motoboys, passa a ter os taxistas e passa a ter os motoristas autônomos por aplicativos. Aí sim, os parlamentares vão conseguir sentar e falar, olha, são 3 profissões regulamentadas, são 3 profissões estabelecidas, agora nós vamos falar de como é que vai se dar as relações de trabalho entre as plataformas e esses profissionais. Por quê? Existem direitos garantidos
na criação da profissão que não podem ser violados, e as empresas violam. Hoje o que nós temos é uma violação de direitos constitucionais, que por si só já são crimes, mas que nós só podemos exercer o nosso direito individualmente, cada motorista lesado entrando com processo. E aí a gente não ganha nunca como categoria, como um conjunto. Reis, queria fazer uma pergunta. Nesse a pensar, nesse juntar, quando a gente, quem trabalhou no serviço público sabe que é feito a juntada de processos, um processo está tramitando, aí o outro processo está tramitando, aí manda juntar os processos, enfim. Nessa juntada de processos, é possível fazer com que essas outras PLs, ou que esses outros deputados que colocaram suas PLs, eles subscrevam essa PL 2061? Ou isso é algo... Sim, é possível, eles podem subscrever, pedir a coautoria. Eu falei com o Vicentinho justamente, que aceita. Justamente, eu perguntei por isso, pelo fato de saber que... Eu sei que pode, né, já tenho um pouquinho dessa experiência, até pela regulamentação municipal que tem aqui em Natal, eu sei que pode subscrever, mas aí a segunda pergunta seria essa: o deputado está aberto a permitir que outros parlamentares subscrevam? Você já respondeu que sim, que o Vicentinho já deu um sinal bem positivo no sentido de que é propenso a isso, né? Ele é favorável. Favorável. E aí, só para me esclarecer, quando você coloca apensado a PL número tal, seria justamente uma forma de fazer com que aquela PL, o propositor daquela PL lá, que você está apensando o texto lá, o artigo tal, justamente uma forma de fazer com que esse deputado ele venha a entender que o texto dele está sendo contemplado nessa PL 2061 e que ele venha subscrever essa PL, seria isso? Não. Na verdade, existe uma metodologia de antiguidade. Se já existe um PL anterior, mais antigo, que fala mais ou menos sobre a mesma coisa, a princípio se apensa o processo, o projeto. Tá? Se existindo necessidade por divergir, ser muito divergente os teores, eles são desapensados para que as comissões possam analisar. Tá? Mas aí é em virtude de divergência e não de objeto final. Vamos tentar fazer um registro de 30 minutos, tá? Já está 23 minutos. Tá, só concluir. O deputado falou assim: eu vou fazer a minha função como servidor público. O projeto é de vocês escrevam, tá? Muitos aqui que hoje estão na reunião estavam em todas as reuniões que nós escrevemos esse projeto. Belinha, Eduardo, Brad, eu não tenho certeza, acho que o Pontes participou de uma ou duas, né? Mas o André Cabral participou, o Du participou, então nós escrevemos em várias pessoas, coube a mim compilar os anseios e as sugestões de cada um dentro do melhor texto jurídico possível e nós entregamos na mão do deputado. O deputado mandou para a consultoria do Legislativo, que passou 20 dias analisando o projeto, aprovou o projeto e encaminhou para protocolo no cartório do Congresso Nacional e foi protocolado com o número 2061. Tá? Então, o que ele quis dizer com isso? O que vocês fizerem politicamente de articulações para favorecer o projeto de vocês, eu vou aceitar. Porque eu não sou o autor é vocês, é a manifestação de vocês. Eu, como parlamentar, tão somente eu vou assinar e apoiar o que vocês decidirem. Então, o sucesso ou o fracasso desse PL depende tão somente da gente e não do deputado, porque ele se colocou como um instrumento que, de fato, para poder fazer essa regulamentação. Ainda temos quantos minutos, Eduardo? É bom fazer nesses últimos 4 minutos, tá?
Tá, próxima pergunta. Tem alguém querendo fazer alguma pergunta? Porque eu queria fazer uma pergunta só para deixar registrado aqui, para a gente explicar para a galera. Reis, uma das coisas que está surgindo bastante é a questão de ser seletista. E aí muita gente está fazendo essa confusão. Eu queria que você explanasse um pouquinho para a gente massificar essa questão da questão do ser seletista. Muita gente está confundindo vínculo de trabalho com vínculo de emprego, como se eu tivesse que cumprir as 44 horas semanais que reza o básico da CLT. Muita gente não entende isso. Explana para a gente, assim, bem rapidinho, essa questão. Tá, aí você foi meio amigo da onça, né? Porque não tem como você explicar o negócio rapidinho. Não é um miojo, né? Que a gente faz em 3 meses. Mas faz o resumo. Vamos fazer o resumo. Primeiro que existem 2 coisas. Relação de trabalho e não vínculo de trabalho. Relação de trabalho e vínculo de emprego. Tá? O trabalho emana da vontade da pessoa em realizar. E ele pode ser autorremunerado, onde ela põe a precificação, ou pode ser remunerado por terceiro, mediante a precificação que a pessoa passa. Então, o trabalho ele é ativo, tá? E o emprego ele é passivo. Por quê? O emprego ele já inicia de uma forma que depende de uma empresa contratar ou de uma pessoa contratar, vai estabelecer quais são os parâmetros daquele trabalho que vai ser realizado mediante um contrato de emprego, né? E vai estabelecer a remuneração para a execução daquele trabalho. Ou seja, não é o contratado não determina o preço dele, né? Que é o salário. Então, basicamente, a diferença entre relação de trabalho e relação de emprego é esse. O trabalho é ativo, depende da sua vontade de exercer, de fazer um ofício, e o emprego depende da contratação de alguém que vai estabelecer os parâmetros de um trabalho que você vai fazer, seja por um tempo determinado ou por um tempo indeterminado, mediante uma remuneração e uma carga hora. Então, a CLT que estabelece a CLT, ela trata tanto da relação de trabalho quanto o vínculo de emprego. Para questões de emprego, existe o estabelecimento de regras, de cargas horárias, de carga mínima de trabalho por semana, para evitar uma exploração do empregado. Tá? No trabalho não existe a classificação de carga horária de trabalho. Né? Você é contratado para fazer um trabalho, levantar uma parede. Você pode levantar em 1 dia, pode levantar em 10 dias. A remuneração vai ser a mesma, porque foi um valor acordado entre você e a pessoa que contratou o seu serviço. Essa é a relação de trabalho. Essa é a relação de trabalho. A relação de emprego, o cara vai falar para você, olha, eu vou te pagar R$1.000 por mês, um salário mínimo, e você tem que levantar uma parede por dia. Ou seja, você passa a ter um valor... Esse é o vínculo de emprego. Esse é o vínculo de emprego. Tá? Então, tem essas diferenças. Ser seletista, automaticamente, quando você remete relações de motorista e plataformas diretamente à CLT, não estão visando a relação de trabalho, tá? Estão visando o vínculo de emprego. Por quê? Basicamente assim, o imposto que você como trabalhador, você como numa relação de trabalho paga é X. E o imposto que o governo recolhe num vínculo de emprego, numa relação de emprego, é X mais 2T. Ou seja, o governo não vai querer nunca que você seja um trabalhador, porque ele vai ganhar menos. Vou te dar um exemplo. Digamos que você, Carlos, eu contrato você para fazer um aplicativo para mim. Certo? Carlos, quanto é que custa para fazer o aplicativo? R$5.000. Tá bom. Você vai pagar sobre R$5.000 10% de imposto. Tá bom. Tá certo? Beleza. Ao ponto que eu contrato você, Carlos, para ser meu empregado para fazer o aplicativo. Eu vou te pagar R$2.000. Só que ao mesmo tempo de carga de imposto, eu vou pagar mais 2.000 sobre os 2.000 que eu pago para você.
o governo ganhou 2 mil. 4 vezes mais do que se eu tivesse pago 5 mil para você com uma relação de trabalho. Então, por isso que aquelas PLs, elas visam empurrar para uma relação de vínculo de emprego, para aumentar a arrecadação do governo, e não para garantir direitos do trabalhador. Entendeu? Boa! E que, na verdade, o risco disso, que o governo não vê, são vidas na ponta da linha. Porque a partir da hora que você gera o vínculo de emprego da plataforma com o motorista perde totalmente autonomia, por exemplo, de escolher uma corrida para uma área de risco. Ele vai ter que trabalhar aonde a plataforma quer que ele vá. Se ele morrer, o seguro vai pagar, mas a família vai ficar sem ele pro resto da vida. Só para deixar claro, o que você pensa na PL, o que está sendo pensado na PL 2061 é que não haja vínculo de emprego, que haja uma relação de trabalho. Exato, uma relação de trabalho. Você explicou categoricamente. Perfeito. Muito obrigado. Pessoal, eu só gostaria de, já se vão aí 10 e 10, só para que a gente torne essa reunião realmente produtiva e veja aí os próximos caminhos que nós vamos ter que tomar. Então, Reis, em relação aí à PL, nós precisamos trabalhar com esse lobby político para desapensar então, né? Entender esse formato de como desapensar a PL 261, né? Então talvez esse seja o grande trabalho da frente parlamentar, das pessoas lá que se inscreveram, colocaram o nome, né? Para que a gente trabalhe nesse processo de desapensar a PL. A frente de comunicação, Eduardo também já falo que você é o cara da comunicação aí, que a gente trabalhe para divulgar essas particularidades da PL em relação às outras, em contrapartida às outras, né? O que vocês acham? E também que os motoristas cobrem dos seus deputados que eles tiverem acesso para também apoiarem o desapensamento da 2061 dos outros PLs. Então, passa a ser um trabalho de todos os motoristas de aplicativo, não apenas da frente que a gente montou. Entendeu? Porque a partir da hora que o motorista ele passa a falar, porra, peraí, essa daqui garante que eu vou poder trabalhar e vou garantir o meu direito de escolha de corrida, de horário, de dias, tal, não sei o quê. Os outros vão colocar no meu toba. Reis. Oi.